Estamos de volta com o CNN Arena, com a presença ilustre aqui do Lorival Santana. Mais uma vez, eu gosto quando ele participa do Arena, porque ele dá uma verdadeira aula de história para poder explicar toda essa movimentação lá na faixa de Gaza. Lorival Santana, dia importante, um dia em que Israel aprovou o plano apresentado pelo governo norte-americano. Explica para a gente como vai funcionar agora, Lorival, essa primeira etapa que foi aprovada, depois haverá uma segunda etapa e também uma terceira etapa. Boa noite. Boa noite. Bem, na verdade, essa primeira etapa é a mais firme, é a mais fácil de entender e de garantir que vai realmente acontecer. Existem muitas dúvidas sobre o que virá depois, mas nessa primeira etapa, Israel tem, depois da aprovação do gabinete israelense, que acabou de acontecer, tem 24 horas para depois começar o cessar-fogo, e aí a gente tem um mapa aqui para mostrar para onde as forças israelenses vão recuar. Essa aqui é a faixa de Gaza, aqui está o território israelense, e aí Israel hoje ocupa toda a faixa de Gaza e vai recuar para essa linha de cor, essa cor eu chamaria de coral ou cor de rosa, não sei, que então Israel ficará ocupando essa faixa amarela, esse território amarelo ou laranja, da faixa de Gaza. Isso na primeira fase, né? E aí, com cessar-fogo, não mais bombardeios. E aí, nesse período, o Hamas entrega os reféns, que são 20 reféns vivos, estima-se, né? Não há muita certeza, mas 20 reféns vivos e 28, provavelmente, corpos de reféns, num total de 48. O Hamas, que vai ter dificuldade, poderá não encontrar alguns corpos que estiveram sob bombardeio, né? A maior parte dessas mortes foi produzida por Israel mesmo, né? Ao bombardear as posições do Hamas, matou os reféns israelenses, né? Então, talvez cerca de 10 corpos não sejam encontrados. O Hamas que vai fazer um esforço, vai entregar, e aí, a partir daí, é que começam as dúvidas, porque o que vai acontecer com esse cessar-fogo, né? O que Israel exigirá em troca de manter o cessar-fogo. O Hamas diz que obteve garantias do governo americano e também do Egito, do Catar e da Turquia, que mediaram esse acordo, de que acabou a guerra, ou seja, de que Israel não vai mais atacar o Hamas. Além de não atacar o Hamas, precisa se retirar da faixa de Gaza, que vai continuar ocupando metade do território. Israel exige que o Hamas se desarme. Por princípio, o Hamas diz que só se desarma depois que for criado o Estado palestino. O governo israelense é contra a criação do Estado palestino. Então, a gente tem um impasse político muito sério. A aprovação do acordo no gabinete aconteceu, mas 2 ministros importantes disseram que votariam contra. Ainda não temos o resultado de quem votou contra e quem votou a favor. Mas Bezalel Smotrich, que é nada menos do que o ministro das Finanças, tem a chave do cofre, e Itamar Ben-Gvir, que é nada menos do que o ministro da Segurança Nacional, controla a polícia, controla a segurança, disseram que votariam contra esse acordo. Então, isso mostra que Netanyahu, o primeiro-ministro, não tem maioria suficiente na Knesset, no parlamento, para caso esse acordo seja, por exemplo, desafiado na Knesset, no parlamento, porque ele envolve a libertação de 250 prisioneiros palestinos que foram condenados à prisão perpétua, portanto, cometeram crimes graves na visão dos israelenses. Além disso, os 1.700 palestinos que foram detidos na faixa de Gaza depois dos atentados de outubro de 2023. E há uma resistência contra a libertação desses prisioneiros, sobretudo esses que foram condenados à prisão perpétua, esses 250. Entre eles não estará Marwan Barghouti, o principal líder palestino, que o Hamas exigiu a libertação dele, mas não houve acordo para isso, até onde a gente está informado. Agora, Lorival, nessa primeira etapa do acordo, há uma desconfiança muito grande ainda entre Israel e o Hamas
como você bem disse, em relação a armas, a munições. É tanto que o governo norte-americano enviou 200 homens, né? Estão a caminho 200 soldados para poder monitorar junto com outros países, soldados de outros países. Nessa primeira fase, Lorival, que justamente é a saída, é a retirada de tropas dessa região aqui, e com certeza os soldados dos Estados Unidos e de outros países irão monitorar, né? E, consequentemente, os reféns serão liberados. Numa segunda etapa, Lorival, aí eu gostaria que você explicasse para a gente, há uma previsão da entrada de uma força internacional de estabilização com a ajuda de parceiros árabes. O que isso significa? Nesse momento, as tropas do governo norte-americano irão recuar da faixa de Gaza ou não, permanecem não. E justamente com a presença de outros soldados? Não há previsão de que as tropas do governo americano entrem na faixa de Gaza, até onde eu estou informado. Elas devem dar um apoio a essas forças árabes, que essas sim deverão entrar e permanecer na faixa de Gaza. E também, para uma próxima etapa, já estão sendo treinados no Egito soldados palestinos e policiais palestinos, para, havendo acordo, eles tomarem conta disso. Mas, num primeiro momento, como você diz, são soldados egípcios e catares, portanto, árabes, que vão fazer o policiamento e também monitorar esse cessar-fogo. E aí existe uma coisa que a gente não mencionou, que é super importante para os palestinos, que é a entrada da ajuda humanitária. Existem 170 mil toneladas de ajuda humanitária aguardando no Egito, aqui no sul da faixa de Gaza, perto de Rafah, para entrar para os palestinos que estão morrendo de fome, de sede, sem energia, sem medicamentos, sem tendas para se abrigarem. E agora nós já estamos em outubro, já está esfriando lá o tempo, né? Mas isso também é importante porque requer esse policiamento, essa segurança, porque Israel alega que há o risco de entrar armas para o Hamas nesses caminhões. Então eles querem fazer um escrutínio, fazer uma fiscalização desses caminhões, e isso poderá ser monitorado, supervisionado também por soldados egípcios e eventualmente americanos também. Então, nesse primeiro momento, Lorival, o ponto mais importante justamente é a saída, é a retirada de soldados israelenses dessa região aqui, né? Exatamente. Que a gente vê. Em uma segunda etapa do acordo, Lorival, há uma previsão também do outro recuo, da saída de militares israelenses. Aí eu não sei se é mais um pouco aqui na faixa, porque há também a terceira etapa prevê justamente essa faixa que eu acredito, né? Isso no entorno de toda a faixa de Gaza, né? A retirada total de Israel da faixa de Gaza, é a última etapa. A última etapa. Esse é o objetivo final, a retirada da faixa de Gaza. Netanyahu, depois de concordar com esse acordo dos 20 pontos do Trump, quando aterrissou em Tel Aviv, falou assim, Israel nunca vai se retirar da faixa de Gaza. Então há muitas incertezas em relação a isso. Agora, Lorival, quem vai comandar essa região? Como é que fica depois dessas etapas, se a segunda e a terceira etapa forem aprovadas e seguidas, porque há uma desconfiança muito grande entre os dois países, entre Israel e o grupo Hamas. Quem iria assumir? Quem poderia assumir? A unidade palestina teria alguma chance ou não? É um grupo de tecnocratas, não são políticos, não pertencem à autoridade palestina e muito menos ao Hamas. Então, são tecnocratas, cientistas políticos, administradores, economistas, gestores para gerir a faixa de Gaza num período de transição até que se possam realizar eleições na faixa de Gaza. Na própria Cisjordânia também não há eleições há muito tempo, porque em 2005 o Hamas venceu as eleições e aí a comunidade internacional não aceitou que ele tomasse o governo e desde então não há eleições. Lembrando que Israel, portanto, aprovou o plano, né? O Hamas, que é um grupo, né, naquela região lá. E um outro ponto de destaque que o Houthis, outro grupo, né, ligado do Iêmen, estava na expectativa da aprovação para pensar se iria atacar, se iria realmente encerrar os ataques ou não, esperando a decisão de Israel, né, Lorival? Sim, os Houthis têm uma agenda própria, embora eles apoiem o Hamas, mas eles são um grupo do Iêmen, né, também apoiado pelo Irã. Então, realmente, essa decisão dos Houthis vai ser interessante. É bom lembrar que o Khalil Hayat, que é o líder
do Hamas, que disse que os Estados Unidos lhe ofereceram essas garantias. Aliás, ele agradeceu ao Trump pelo que obteve. O filho dele foi morto num bombardeio israelense em Doha no dia 9 de setembro. Bombardeio que irritou profundamente o Donald Trump, porque eles estavam negociando a proposta de Donald Trump. E aí foi que Trump resolveu, então, impor a Israel, porque é disso que nós estamos falando. Trump obrigou o Netanyahu a aceitar esse acordo, que o Hamas já tinha aceitado, sabe quando? Em maio do ano passado, no governo Biden. Um acordo muito parecido foi apresentado pelos Estados Unidos, o Hamas aceitou, o Netanyahu nunca aceitou, esse gabinete nunca aceitou. Foi pura pressão dos Estados Unidos. Nosso tempo aqui acabou. Agradeço a presença do Lourival, como sempre, uma aula de história. Muito obrigado, prazer em revê-lo, viu? Prazer é meu. Até a próxima.